Título: Capítulo 4 Qualidades psíquicas. Descrevi a estrutura do aparelho psíquico e as energias ou forças que nele são ativas e delineei, num exemplo notório, a maneira como essas energias, principalmente a libido, organizam-se numa função fisiológica que serve ao propósito da preservação da espécie. Nada havia nisso tudo que demonstrasse a característica inteiramente peculiar do que é psíquico, à parte naturalmente o fato empírico de que esse aparelho e essas energias são as bases das funções que descrevemos como nossa vida mental. Voltar-me-ei agora para algo que é exclusivamente característico do psíquico e que, na verdade, de acordo com opinião largamente aceita, coincide com ele, a exclusão de tudo o mais. O ponto de partida dessa investigação é um fato sem paralelo que desafia toda explicação ou descrição. O fato da consciência. Não obstante, quando se fala da consciência, sabemos imediatamente e pela experiência mais pessoal o que se quer dizer com isso. Muitas pessoas, tanto ligadas à ciência psicológica quanto estranhas a ela, satisfazem-se com a suposição de que só a consciência é psíquica. Nesse caso, a psicologia não terá senão de fazer a discriminação entre fenômenos psíquicos, percepções, sentimentos, processos de pensamento e volição. No entanto, há uma concordância geral no sentido de que esses processos conscientes não formam sequências ininterruptas, completas em si mesmas. Assim, não haveria alternativa para a pressuposição de que existem processos físicos ou somáticos concomitantes aos psíquicos e que teríamos de reconhecer necessariamente como mais completos que as sequências psíquicas, visto que alguns teriam processos conscientes paralelos a eles, mas outros não. Sendo assim, torna-se plausível dar ênfase em psicologia a esses processos somáticos, ver neles a verdadeira essência do psíquico e procurar outra determinação dos processos conscientes. A maioria dos filósofos, entretanto, assim como muitas outras pessoas, discute isso e declara que a ideia de algo psíquico ser inconsciente é autocontraditória, mas é isso precisamente que a psicanálise é obrigada a afirmar, e esta é a sua segunda hipótese fundamental. Ela explica os fenômenos concomitantes, supostamente somáticos, como sendo o que é verdadeiramente psíquico, e assim, em primeira instância, menospreza a qualidade da consciência. Não está sozinha ao, assim, proceder. Alguns pensadores, como Theodor Lipps, por exemplo, afirmaram a mesma coisa nas mesmas palavras e a insatisfação geral com a visão costumeira do que é psíquico resultou numa exigência cada vez mais urgente da inclusão no pensamento psicológico de um conceito de inconsciente. Embora essa experiência tenha assumido forma tão
indefinida e obscura que não poderia ter nenhuma influência sobre a ciência. Pode parecer que essa disputa entre psicanálise e filosofia fosse apenas uma frívola questão de definição, travessão, se o nome psíquico deve ser aplicado a uma ou outra sequência de fenômenos. Na realidade, porém, este passo tornou-se da mais alta significação, enquanto a psicologia da consciência nunca foi além das sequências rompidas, que eram obviamente dependentes de algo mais, a outra visão que sustenta que o psíquico é inconsciente em si mesmo capacitou a psicologia a assumir seu lugar entre as ciências naturais como uma ciência. Os processos em que está interessada são, em si próprios, tão incognoscíveis quanto aqueles de que tratam as outras ciências, a química ou a física, por exemplo, mas é possível estabelecer as leis a que obedecem e seguir suas relações mútuas e interdependentes, ininterruptas através de longos trechos. Em resumo, chegar ao que é descrito como uma compreensão do campo dos fenômenos de novas hipóteses e criação de novos conceitos. E estes não devem ser pormenorizados com indício de embaraço de nossa parte, mas pelo contrário merecem ser apreciados como um enriquecimento da ciência. Podem pretender como aproximações o mesmo valor dos andaimes intelectuais correspondentes, encontrados em outras ciências naturais, e esperamos que sejam modificados, corrigidos e, mais precisamente, determinados à medida que uma maior experiência for acumulada e filtrada. Assim também estará inteiramente de acordo com nossas expectativas que os conceitos e princípios básicos da nova ciência, instinto, energia nervosa, etc., permaneçam por tempo considerável não menos indeterminados que os das ciências mais antigas, força, massa, atração, etc. Toda ciência se baseia em observações e experiências a que se chegou através do veículo de nosso aparelho psíquico, mas, visto que a nossa ciência tem por assunto esse próprio aparelho, a analogia acaba aqui. Efetuamos nossas observações através do mesmo aparelho perceptivo, precisamente com o auxílio das rupturas da sequência de ocorrências psíquicas. Preenchemos o que é omitido, fazendo deduções plausíveis e traduzindo-as em material consciente. Desta maneira, construímos, por assim dizer, uma sequência de ocorrências conscientes que é complementar aos processos psíquicos inconscientes. A relativa certeza de nossa ciência psíquica baseia-se na força aglutinante dessas deduções. Quem quer que se aprofunde em nosso trabalho descobrirá que nossa técnica tem fundamentos para defender-se contra qualquer crítica.
Ao longo deste trabalho, as distinções que descrevemos como qualidades psíquicas se impõem à nossa atenção. Não há necessidade de caracterizar o que chamamos de consciente. É o mesmo que a consciência dos filósofos e do senso comum. Tudo o mais que é psíquico é, em nosso ponto de vista, o inconsciente. Logo, somos levados a fazer uma divisão importante nesse inconsciente. Alguns processos se tornam facilmente conscientes. Podem depois deixar de ser conscientes, mas podem mais uma vez tornar-se conscientes, sem qualquer dificuldade. Como as pessoas dizem, podem ser reproduzidos ou lembrados. Isto nos faz lembrar que a consciência é, em geral, um estado altamente fugaz. O que é consciente só por um momento. Se nossas percepções não confirmaram isto, a contradição é apenas aparente. Explica-se pelo fato de que os estímulos que levam à percepção podem persistir por consideráveis períodos, de maneira que, entre mentes, a percepção deles pode ser repetida. A posição global torna-se clara em relação à percepção consciente de nossos processos de pensamento. Também estes podem persistir por algum tempo, mas podem também, da mesma maneira, passar num relâmpago. Tudo que for inconsciente e que se comporte desta maneira, que pode assim facilmente trocar o estado inconsciente pelo consciente, é, portanto, preferivelmente descrito como capaz de tornar-se consciente ou como pré-consciente. A experiência nos ensinou que é muito difícil um processo psíquico, por complicado que seja, que não possa ocasionalmente permanecer pré-consciente, ainda que via de regra force o seu caminho para a consciência, como dizemos. Há outros processos psíquicos e material psíquico que não têm um acesso tão fácil a se tornarem conscientes, mas têm de ser inferidos, reconhecidos e traduzidos para a forma consciente através da maneira descrita. Para tal material reservamos o nome de inconsciente, propriamente dito. Atribuímos assim 3 qualidades aos processos psíquicos. Eles são conscientes, pré-conscientes ou inconscientes. A divisão entre as 3 classes de material que possui estas qualidades não é absoluta nem permanente. O que é pré-consciente se torna consciente, como vimos, sem qualquer assistência de nossa parte. O que é inconsciente pode, através de nossos esforços, vir a ser consciente. E no processo temos muitas vezes a impressão de estar superando resistências muito fortes. Quando tentamos fazer isto com outra pessoa, não devemos esquecer que o preenchimento consciente das lacunas de percepção, travessão, a construção que lhe estamos apresentando, travessão, não significa ainda que tenhamos conseguido tornar consciente o material inconsciente em questão. Tudo isso é verdadeiro na medida em que o material se acha nele, presente em 2 registros, uma vez na reconstrução consciente que foi fornecida
e, além disso, em seu estado inconsciente original. Os nossos esforços continuados geralmente acabam conseguindo tornar consciente esse material inconsciente, em consequência do que os dois registros são levados a coincidir. A quantidade de esforços que temos de dispensar, pela qual avaliamos a resistência contra a conscientização do material, varia de magnitude segundo os casos individuais. Exemplificando, o que ocorre num tratamento analítico como resultado de nossos esforços pode também ocorrer espontaneamente. Um material que ordinariamente é inconsciente pode se transformar em pré-consciente e então tornar-se consciente, coisa que acontece em grande escala. Nos estados psicóticos, disto inferimos que a manutenção de certas resistências internas constitui um sine qua non da normalidade, um relaxamento de resistências como este com um consequente impulsionamento para a frente do material inconsciente. Realiza-se normalmente no estado de sono e ocasiona assim uma pré-condição necessária à construção de sonhos. Inversamente, o material pré-consciente pode tornar-se temporariamente inacessível e bloqueado por resistências, como acontece quando algo é temporariamente esquecido ou foge à memória, ou um pensamento pré-consciente pode ser mesmo temporariamente devolvido ao estado inconsciente, como parece ser uma pré-condição no caso dos xistes. Veremos que uma transformação semelhante de volta de material ou processos pré-conscientes ao estado inconsciente desempenha grande papel na causa dos distúrbios neuróticos. A teoria das três qualidades do psíquico, descrita assim de maneira generalizada e simplificada, pode parecer mais uma fonte de confusão ilimitada do que um auxílio no sentido do esclarecimento, mas não se deve esquecer que, de fato, ela não é absolutamente uma teoria, mas sim um primeiro inventário dos fatos de nossas observações, que se mantém tão preso a esses fatos quanto possível e não tenta explicá-los. As complicações que ela revela podem pôr em relevo as dificuldades peculiares que temos de enfrentar em nossas investigações. É de se esperar, entretanto, que chegaremos a uma compreensão mais clara desta própria teoria se determinarmos as relações existentes entre as qualidades psíquicas e as regiões ou agências do aparelho psíquico que postulamos, embora estas relações também estejam longe de ser simples. O processo de algo tornar-se consciente está, acima de tudo, ligado às percepções que nossos órgãos sensoriais recebem do mundo externo. Do ponto de vista topográfico, portanto, trata-se de um fenômeno que se efetua no córtex mais externo do ego. É verdade que também recebemos informações conscientes do interior do corpo.
travessão. Os sentimentos que na realidade exercem em nossa vida mental uma influência mais peremptória do que as percepções externas, ademais em certas circunstâncias, os próprios órgãos sensoriais transmitem sentimentos, sensações de dor, além das percepções que lhes são específicas. No entanto, desde que essas sensações, como as chamamos em contraste com as percepções conscientes, emanam também dos órgãos terminais e desde que encaramos todas elas como prolongamentos ou ramificações da camada cortical, continuamos a poder manter a afirmação feita acima, no início deste parágrafo. A única distinção seria que, em relação aos órgãos terminais de sensação e sentimento, o próprio corpo tomaria o lugar do mundo externo. Processos conscientes na periferia do ego e tudo mais no ego inconsciente. Esse seria o estado de coisas mais simples que poderíamos imaginar. E tal pode ser de fato o estado que predomina nos animais. Nos homens, porém, há uma complicação adicional, através da qual os processos internos do ego podem adquirir também a qualidade de consciência. Este é o trabalho da função da fala que leva o material ao ego numa firme conexão com resíduos minêmicos de percepções visuais, porém, mais particularmente auditivas. Daí por diante, a periferia perceptiva da camada cortical pode ser excitada em muito maior grau a partir de dentro também. Acontecimentos internos como passagens de ideias e processos de pensamentos podem tornar-se conscientes e exige-se um artifício especial para fazer a distinção entre as duas possibilidades. Travessão, um artifício conhecido como teste de realidade. A equação percepção igual a realidade, mundo externo, não mais se sustenta. Erros que podem então facilmente surgir e surgem com regularidade nos sonhos são chamados de alucinações. O interior do ego, que encerra acima de tudo os processos de pensamento, possui a qualidade de ser pré-consciente. Esta é a característica do ego e só a ele pertence. Não seria correto, entretanto, pensar que a vinculação com os resíduos minêmicos da fala seja uma pré-condição necessária ao estado pré-consciente. Ao contrário, esse estado independe de uma vinculação com eles, embora a presença dessa vinculação torne segura a dedução da natureza pré-consciente de um processo. O estado pré-consciente, caracterizado por um lado pelo acesso à consciência e por outro pela vinculação com os resíduos da fala, é todavia algo peculiar, cuja natureza não se esgota nessas duas características. Prova disto é o fato de que grandes porções do ego, e particularmente do superego, a que não se pode negar a característica de pré-consciência, permanecem, não bastante, em sua maior parte, inconscientes no sentido fenomenológico da palavra. Não sabemos por que isto tem de ser assim.
tentaremos a seguir atacar o problema da verdadeira natureza do pré-consciente. A única qualidade predominante no id é a de ser inconsciente. Id e inconsciente acham-se tão intimamente ligados quanto ego e pré-consciente. Na verdade, no primeiro caso, a vinculação é ainda mais exclusiva. Se voltarmos o olhar para a história do desenvolvimento do indivíduo e de seu aparelho psíquico, poderemos perceber uma distinção importante. No id, originalmente, com efeito, tudo era id. O ego desenvolveu-se a partir dele, através da influência contínua do mundo externo. No decurso desse lento desenvolvimento, alguns dos conteúdos do id foram transformados no estado pré-consciente e assim incorporados ao ego. Outros de seus conteúdos permaneceram no id, imutáveis como seu núcleo dificilmente acessível. Durante esse desenvolvimento, entretanto, o jovem e débil ego devolveu ao estado inconsciente algo do material que havia incorporado, abandonou-o e comportou-se da mesma maneira em relação a algumas novas impressões que poderia ter incorporado, de modo que estas, havendo sido rejeitadas, só podiam deixar um vestígio no id. Em consideração à sua origem, falamos desta última parte do id como o reprimido. Pouco importa que não possamos sempre traçar uma linha nítida entre essas duas categorias de conteúdo do id. Elas coincidem aproximadamente com a distinção entre o que se achava originalmente presente, inato, e o que foi adquirido ao longo do desenvolvimento do ego. Tendo já estabelecido a dissecação topográfica do aparelho psíquico em um ego e um id, com os quais a diferença de qualidade entre pré-consciente e inconsciente corre paralela, e, havendo concordado em que esta qualidade deve ser considerada apenas como indicação da diferença e não como sua essência, uma outra questão se nos apresenta. Se as coisas são assim, qual é a verdadeira natureza do estado que é revelado no id pela qualidade de ser inconsciente e no ego pela de ser pré-consciente? Em que consiste a diferença entre eles? Disso, porém, nada sabemos, e a profunda obscuridade do pano de fundo de nossa ignorância, escassamente iluminada por alguns lampejos de percepção interna, insight. Aqui aproximamo-nos do segredo ainda velado da natureza do psíquico. Presumimos, como as outras ciências naturais nos levaram a esperar, que na vida mental esteja em ação alguma espécie de energia, mas não temos nada em que nos basear que nos capacite a aproximarmos-nos de um conhecimento dela através de analogias com outras formas de energia. Parecemos reconhecer que a energia nervosa ou psíquica ocorre de duas formas, uma livremente móvel e outra
em comparação presa. Falamos de catexias e hipercatexias do material psíquico e até mesmo aventuramo-nos a supor que uma hipercatexia ocasiona uma espécie de síntese de processos diferentes, travessão. Uma síntese no curso da qual a energia livre é transformada em energia presa. Mas longe que isto ainda não avançamos. De qualquer modo, atemo-nos firmemente à opinião de que a distinção entre o estado inconsciente e o pré-consciente reside em relações dinâmicas desse tipo, que explicariam como é que espontaneamente ou com a nossa assistência um pode se transformar no outro. Por trás de todas essas incertezas, contudo, reside um fato novo, cuja descoberta devemos à pesquisa psicanalítica. Descobrimos que os processos no inconsciente, ou no id, obedecem a leis diferentes daqueles do ego pré-consciente. Denominamos essas leis em sua totalidade de processo primário, em contraste com o processo secundário, que dirige o curso das ocorrências no pré-consciente, no ego, no cômputo geral. Portanto, o estudo das qualidades psíquicas provou, afinal de contas, não ser infrutífero.